Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a construção do conceito de número. Bom, basicamente a gente precisa primeiro entender algumas ideias aqui principais sobre o conceito de número, né? Primeira coisa, o número é uma ideia abstrata, né, associada à quantidade de objetos. Então, por exemplo, o número 29 ele representa exatamente essa quantidade de objetos, não importando a natureza deles. O que isso quer dizer? É que não importa se são 29 animais, se são 29 pedras, se são 29 botões, enfim, o que a gente imaginar, a quantidade 29 é uma ideia abstrata, que não depende das propriedades de nenhum objeto, é uma ideia humana, né, sobre determinada propriedade das coisas, tá? O numeral é uma representação dessa ideia abstrata, é a representação do número, em alguma linguagem que a gente escolher. Então a gente pode escrever por extenso o número 29, a gente pode usar algarismos, né, 2 e 9, algarismos, né, os que a gente utiliza hoje em dia, né, os mais influenciados pelo sistema indo-arábico, ou a gente pode também usar algarismos romanos, né, e a infinidade de sistemas de numeração que existem servem para representar a ideia abstrata de número. Bom, o numeral então é uma forma de representar, e quando a gente usa um sistema de numeração, a gente utiliza para representar então os números na forma de numeral, a gente vai utilizar alguns algarismos, né? É como se fosse a palavra, como se o numeral fosse a palavra e os algarismos fossem as letras, né? Então os algarismos são caracteres usados por algum sistema de numeração. O número 29 é formado pelos algarismos 2 e 9, né? Considerando o sistema de numeração decimal, que utiliza 10 algarismos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, primeiro é interessante a gente ter essas ideias, né? Essas definições aqui. Então, o número é uma ideia abstrata, o numeral é a forma de representar essa ideia abstrata, e os algarismos são os caracteres que a gente usa para formar, então, os numerais, né? Para conseguir representar os números. O conceito de número, né? Então, tem autores que se dedicam a explicar esse conceito. A Constance Cami, né, uma das mais conhecidas, fez muitas pesquisas aí nas décadas de 60 e 70, 1960 e 1970, né, e tem esse livro, A Criança e o Número, onde ela explica todo esse processo de construção do conceito de número, né. Ela diz que a ideia de número, na verdade, é uma síntese, né, de duas outras ideias, de dois processos que a criança, né, vamos falar da criança aqui, que está iniciando a construção desse conceito de número, dois processos. A contagem, né, que é a ideia que um número vem depois de um outro, né, então a ideia de ordem, e a quantificação, que é um outro processo que é relacionado à associação de um numeral a uma quantidade. Tá? Então são dois processos, né, que juntos então dão uma ideia para a criança do que é esse conceito de número. E aí ela diz que tem outros processos anteriores que podem ajudar, né, tanto na contagem quanto na quantificação. Ela fala da seriação, que é a habilidade de colocar objetos em ordem, né, numa determinada ordem, seguindo algum critério, como do menor para o maior, por exemplo, né, focando em alguma propriedade, né. Essa habilidade de colocar objetos em ordem vai dar uma ideia depois melhor, né, para a criança conseguir pensar nos numerais, de colocar os numerais em ordem, porque daí ela vai aplicar essa habilidade, na verdade, nos numerais, né, para ter uma ideia de ordem justamente nos números, né. Então, a ideia de que o 2 vem depois do 1, o 3 vem depois do 2. Então, a seriação seria uma pré-contagem, vamos dizer assim, uma preparação, né, para a contagem. Assim como a quantificação, também ela está relacionada com uma ideia mais elementar ainda, que é a ideia de inclusão hierárquica de classes. Tá? Então, na verdade, existe a classificação, né? Classificar separar, né, objetos ou agrupar objetos pelas suas diferenças, separar pelas diferenças e agrupar pelas semelhanças. Então, isso é classificar, é uma habilidade bem inicial, e a criança não precisa, né, ter a ideia de número bem formada para fazer isso. Ela pode fazer isso com brinquedos, né, com vários tipos de objetos. E a inclusão hierárquica de classes é entender que esses conjuntos, né, depois de classificados, eles podem estar dentro de outros conjuntos.
né? Só para dar um exemplo aqui, a gente pode pedir para as crianças separarem, né, os carrinhos dos bonecos. Mas interessante a criança entender que tanto carrinhos quanto bonecos são brinquedos. Tudo é brinquedo. Carrinho de brinquedo, o boneco também é brinquedo. Então tem o conjunto dos carrinhos, o conjunto dos bonecos, né, mas tudo isso está dentro dos conjuntos dos brinquedos. Então essa ideia é a ideia da inclusão hierárquica de classe, ou seja, de que existem conjuntos dentro de conjuntos, tá? Classe dentro de classe. E isso vai dar uma ideia de quantificação, por quê? Porque quando a gente fala na quantidade 4, né, a quantidade 3 está dentro dela, né? A quantidade 5 está dentro da quantidade 6. Né? Então, se um conjunto tem 6 objetos, ele tem 5 também, ele também tem 4. Né? Então, desenvolver a seriação e a inclusão hierárquica de classe, né, antes da ideia de número, é importante justamente para desenvolver a contagem e a quantificação. Né? Então, isso a Constance Camus já aborda e já fala bastante. Bom, só para explicar melhor, né, o que é contagem, quais são as etapas aí, né, de aprendizagem do processo de contagem. Primeiro é a memorização e recitação de numerais. Então a criança basicamente decorar mesmo, né, os algarismos. Então ela precisa fazer um pouco disso no início, tá? E claro que isso não dá conta da criança entender, né, todo o processo de contagem, mas no início é isso mesmo, é só decorar como a gente decora uma letra de música, por exemplo, né? Então, memorização e recitação de numerais. 1, 2, 3, 4, 5, né? Esse é um primeiro passo, né? No início do processo. Depois da associação, né, um a um de numerais e objetos de sequências. Então, dispor, né, objetos para a criança e ela conseguir, né? Então, dizer 1, 2, 3, 4, 5, para conseguir também um início de contagem, da ideia de contagem. A ideia de ordem, né? Então a criança pode no início recitar, mas se tu perguntar para ela, mas o 9 vem antes ou depois do 10? No início, talvez algumas crianças fiquem em dúvida e precisem contar desde o início. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 9 e verificar, né? 9, 10, então o 9 vem antes. Quando a criança tem uma ideia bem formada de ordem, ela já é capaz de pegar qualquer ponto de uma sequência, né, que ela já tenha decorado, que ela já tenha memorizado, e dizer, não, esse vem depois daquele. E o final do processo, né, assim, quando a criança entende, dá para dizer que a criança entendeu realmente o processo de contagem, quando ela entende o funcionamento do sistema de numeração decimal, com todas as suas regras. Né? Se a gente for pensar, né, a gente, como está acostumado a usar ele no dia a dia, a gente não percebe, mas é um sistema extremamente complexo, né? Levou muitos séculos para ser desenvolvido, né? E tem algumas peculiaridades que, né, na aprendizagem inicial, as crianças mostram que tem alguns probleminhas ali, na verdade, né, que são superados, que normalmente são superados, né, por causa que a nossa cultura usa muito esse sistema de numeração, né, as crianças são muito expostas a ele, e na escola se dá um ênfase ainda quando se ensina ele, mas que ele tem vários problemas, né? Mas quando a criança consegue entender e dominar o sistema de numeração decimal, ela é capaz então a gente pode dizer, né, que a criança sabe contar. E só para também explicar uma coisa, que entender o sistema de numeração decimal é inclusive saber que hipoteticamente a gente saberia contar, por exemplo, até 1 milhão, né? Então a gente tem certeza que a gente sabe contar até 1 milhão, embora a gente nunca tenha feito isso, então tu não precisa nem realizar isso, mas tu tem uma noção de que é possível contar até 1 milhão, tu pode pedir para uma máquina fazer isso, para um computador fazer isso, por exemplo, né? E tu entende esse processo, embora tu não precise ter feito esse processo. Então esse é o último estágio da contagem, é o entendimento completo do sistema de numeração decimal. Como eu havia dito, antes de iniciar até a recitação de numerais, né, lá no primeiro ano do ensino fundamental, ou até às vezes, né, no final da educação infantil, um processo anterior que é interessante desenvolver na criança é o processo de seriação, né, que é uma noção pré-numérica, né, ou seja, não precisa dos algarismos, não precisa dos numerais, e que basicamente consiste na ideia de colocar objetos em ordem seguindo algum critério. Então, quaisquer tipo de objeto, né, a gente pode pedir para a criança colocar do menor para o maior. Né? Faz uma fila aqui do menor para o maior, por exemplo. Isso é fomentar, então, esse processo de seriação.
Bom, agora nem tudo é contagem, né? Então isso é uma coisa que a Constance Caminho, no livro dela, ela ressalta muito, assim. E muita gente confunde, às vezes, a criança entender o número com a criança entender contagem. A contagem é uma parte, né? A outra parte, né, é a quantificação. Né? E a prova, né, vamos dizer assim, de que um processo não depende necessariamente do outro são os números perceptíveis. O que são os números perceptíveis? Eu vou mostrar aqui algumas quantidades, tá, de pontinhos, tá, na tela. Então aqui tem, né, 1 e agora 2. Talvez tenha sido um pouco rápido, né? Então eu vou mostrar de novo aqui, né? 1 e agora 2. Né? E aí eu vou perguntar, qual foi mais fácil de verificar? 1 ou 2? Né? Certamente, né, a número 2 deve ter sido bem fácil, né? Porque tem pouquíssimos objetos ali, né? Na número 1, né, a gente tem que parar, na verdade, e contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Né, tomando cuidado de não repetir, né? Então, quando a criança está começando a aprender, esse cuidado muitas vezes deve ser observado aí, né? Então tem 12 objetos, mas a gente não consegue, né? No tempo que eu mostrei aqui, a gente não consegue parar e contar. Agora, a figura 2 tem 3 objetos, né? E só 3 objetos. E só 3 pontos, né? Ali. E só da gente olhar, bater o olho, a gente já sabe que são 3. Então esses são os chamados números perceptíveis, né? São aquelas quantidades que só de olhar a gente já consegue ter uma ideia né, do quanto é. Né? Então, inclusive alguns animais, né, outros animais, né, também conseguem ter essa dimensão, conseguem olhar e identificar. Né? Se a gente for ver, tem registros antropológicos assim, né, de povos que contavam até 2, 3, né, e ficavam nos números perceptíveis. Então isso indica também que existe uma certa independência aí da contagem e da quantificação. Esses povos, na verdade, eles meio que igualavam os dois processos. Na quantificação, eles contavam o que conseguiam quantificar perceptivamente, né? Perceptualmente, né, na verdade. Bom, então a quantificação, né, existem estágios da quantificação. O primeiro é a quantificação perceptual imediata, né, aquilo que a gente consegue contar. Isso a criança é um processo independente da contagem. Antes da contagem ela pode saber diferenciar 2 objetos de 3 objetos, 4, até onde a percepção consegue captar diretamente. Né? Um segundo estágio seria a criança conseguir, pelo menos, diferenciar que tem muitos, tem poucos, né? Tem mais, onde tem menos. Né? Então, um processo de estimativa. E o terceiro, né, seria justamente juntar então, a contagem com a quantificação, que é o caso ali da nossa primeira imagem. Ali, né? A gente tinha ali 12 pontos, né? E só olhando a gente não conseguia, diretamente assim, a gente não conseguia dizer quantos tem. Mas quando a gente para e conta, aí a gente consegue. Né? Então, quando a gente consegue juntar contagem, né, com essa tentativa de dizer quantos objetos tem ao todo, então aí a gente pode dizer que a gente conseguiu alcançar, né, o processo de quantificação, consolidar ele, e aí a gente vai dizer que está construído o conceito de número. Então a gente consegue juntar as duas coisas, contagem e quantificação. Bom, a quantificação, né, como eu comentei antes, ela está ligada à inclusão hierárquica de classes, e classes envolve classificação, né, que é uma noção pré-numérica. Basicamente, a ideia é separar objetos que têm a mesma característica. Tá, aqui, por exemplo, né, se a gente pegar essas formas aqui, a gente pode separar por cor, né, por exemplo. Mas o que seria inclusão hierárquica de classes? Vou explicar um pouco melhor aqui. Vamos imaginar que a gente tem um conjunto de rosas e de margaridas. Esse exemplo, inclusive, é usado até nas pesquisas aí da Camus. Então a gente pode perguntar para uma criança quantas rosas tem aqui, né? Ou onde tem mais rosas, onde tem mais margaridas, se elas ainda não têm ideia numérica nenhuma, né? Então a gente pode dizer, onde tem mais margaridas ou mais rosas? Depois a gente pode perguntar assim, o que tem mais, tem rosas ou mais flores? Né? Então a criança que entende que o conjunto de flores é maior, porque abrange tudo, aqui nesse caso, né? Ela vai dizer que tem mais flores, né? Porque flores é tudo aqui. Né? Rosas é só aquele conjunto que está separado ali, né? Então, no caso, essa ideia de que alguns conjuntos podem estar dentro de outros conjuntos maiores, a ideia de inclusão de classes, e é a ideia de que uma quantidade 1, né, vai ser menor porque está dentro, né, está contida de uma quantidade 2, de um conjunto que tem duas coisas.
e assim por diante, né? Então, essa ideia de que um número está dentro do outro é uma ideia que pode ser desenvolvida aí desde, né, a educação infantil, né, com crianças bem pequenas, aí, né, entre um ano e 7 meses até os, os 3 anos e 11 meses, e depois aí no final da educação infantil também, né. Bom, então, né, voltando aqui, o conceito de número ele é uma síntese dos processos de contagem e quantificação, né. A seriação e a inclusão hierárquica de classe são processos pré-numéricos que dão suporte para a criança desenvolver a contagem e a quantificação. Um autor brasileiro chamado Sérgio Lorenzato, né, ele estudou melhor o livro da Constance Camini e, na verdade, ele colocou mais processos, ele incluiu mais coisas aí, além da seriação e da inclusão hierárquica de classe, explicou melhor muitos processos, eu acho que todos eles são abordados aí pela Camini, né, mas de uma forma um pouco secundária, assim, quando ela está falando de pesquisas que ela fez, experiência que ela fez com crianças e tal. Mas o Lorenzato, ele amplia, ele coloca isso de uma forma um pouco mais didática, né? Inclusive até colocando processos mais elementares ainda para explicar. E aí eu vou colocar aqui já dando ideia de algumas atividades que podem ser feitas, né, com crianças desde a educação infantil, né, sobre ideias pré-numéricas. A sequenciação é um processo, então são esses 7 processos aqui, né? Sequenciação, comparação, seriação, que já é da Camille, correspondência bionívoca, classificação, inclusão hierárquica de classe e conservação. A sequenciação consiste em colocar objetos em fila, né? Então é uma das habilidades matemáticas mais elementares. Então pedir para a criança colocar objetos em fila, que eles estão desagrupados, né? Mas se a gente fizer uma fila deles, né? Então isso já é uma primeira ideia matemática. Repara que aqui não tem critério, tá? A sequenciação é colocar objetos em fila, né? Pode pedir para a criança colocar peças de dominó, colocar pedrinhas em fila, elas mesmas fazerem uma fila, né? Uma fila de objetos, tá? Então essa é uma habilidade bem inicial, a sequenciação. A comparação é perguntar qual é o maior, qual é o menor, onde é mais longe, onde é mais perto, né? Enfim, então comparar duas coisas, duas propriedades, né? Ou dois objetos, enfim. Então é comparação, de uma forma bem simples, com estimativa, sem ainda entrar em quantidade, né? Sem associar isso a numerais, porque aqui são processos pré-numéricos, né? Só lembrando disso. Aí a gente pode usar os mais variados materiais, vai da criatividade mesmo do professor, ou às vezes nem usar materiais, né? Pode usar coisas que estão à nossa volta mesmo, né? Sem precisar de materiais específicos. Nenhuma habilidade aqui até tem assim materiais que têm que ser aqueles materiais específicos, né? Aqui tudo pode ser adaptado. Bom, a seriação é parecida com a sequenciação, mas a diferença é que a gente vai fazer uma fila ordenada, né? Então vai ter algum critério, né? Que aqui, por exemplo, pode ser, a gente vai pedir para a criança uma coisa mais específica. Olha, coloca aí do menor para o maior, né? Então aí ela tem que fazer uma fila, ou seja, tem que fazer, de certa maneira, uma sequenciação, mas é mais do que isso, ela tem que também ter um critério para dizer quem fica antes e quem fica depois, né? De novo, aqui a gente não vai falar de primeiro, segundo, terceiro objeto, quarto objeto, não. Isso é uma coisa para a criança desenvolver lá depois, quando ela for construir o conceito de número. Normalmente, né, no início da idade escolar mesmo, primeiro ano do ensino fundamental. Ou talvez, né, se o professor entender que é possível, no final, talvez, da educação infantil. Mas mais certo mesmo, no primeiro ano do ensino fundamental, a ideia de primeiro, de segundo, a recitação de numerais, né, que é o início da contagem, o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Mas aqui a gente vai pedir para a criança colocar objetos em ordem, do menor para o maior, né? Então, pode ser, por exemplo, do mais claro para o mais escuro, né? Enfim, então a gente pode pedir para a criança colocar objetos em ordem seguindo algum critério que a gente vai dizer para a criança. Correspondência bionívoca é uma habilidade bem interessante, a habilidade de associar um a um, né, objetos. Então, inclusive se faz muito exercício desses aqui, né, nas escolas, que é de colocar uma linha, né, entre objetos que são parecidos, né. Isso aqui é bem interessante para a criança desenvolver a ideia de que não pode sobrar nem faltar elementos, tá? Isso ajuda, especialmente a criança no início do processo, quando a gente coloca alguns objetos para a criança contar, né, quando ela está aprendendo a contar, ela não repetir objetos na contagem.
Então, no exemplo que foi dado aqui no início, né, na situação número 1 ali, tinham 12 pontos. Né, a gente parou e contou. Repara que se a gente se perder ali, a gente talvez conte um ponto a mais ali, ou um ponto a menos. Às vezes a gente faz isso no dia a dia, contando pessoas, por exemplo, né, quando a gente se perde. Mas aí é porque a gente se perde visualmente. Mas a criança pode não se perder só visualmente, ela pode se perder cognitivamente. Sempre, porque ela pode entender que não tem problema em repetir elementos, ou às vezes faltar. O importante é que ela consiga executar uma contagem para indeterminado numeral, né? Bom, a correspondência bionívoca ajuda ela a entender que não pode sobrar nem faltar elementos, né? Então essa que é a ideia desse processo aqui. Isso pode ser feito, né, das mais variadas formas, né? Vai também da criatividade do professor. Não precisa ter materiais específicos para isso, né? Inclusive isso é feito muito, né, inclusive em escola, né? Mas só dizendo aqui que isso é uma habilidade matemática que ajuda no processo de contagem. Tá? Isso aqui a Camille já explica, o Lorenzato depois reforça isso, mas a Camille já explica bem correspondência bionívoca no livro dela. Classificação, já comentei, né? Então é pegar objetos e agrupar por semelhanças, né? Então a gente pode, por forma geométrica, pode ser por cor, pode ser por, enfim, por outras coisas. Inclusão hierárquica de classe, eu também já expliquei, né? A ideia de que uma classe pode estar dentro de outra ajuda muito na quantificação depois. E conservação da quantidade, que é uma ideia muito interessante, né? É a ideia de que a quantidade, repara que aqui a gente ainda não usa numeral, não usa números, não fala exatamente em quantidade, mas é uma noção inicial da conservação, tá? Então é a ideia de que a quantidade, onde tem mais, onde tem menos, não depende da disposição física de objetos. Então, por exemplo, aqui a gente poderia perguntar assim, onde tem mais, né? Onde tem mais pontinhos, né? Na linha de cima ou na linha de baixo? Visualmente, né? Vamos pensar aqui na criança que ainda não construiu o conceito de número. Portanto, ela não pode chegar simplesmente e contar, né? Ela ainda não sabe contar. Mas uma primeira ideia é de que, bom, onde ocupa mais espaço tem mais, né? Mas, juntamente com a correspondência bionívoca, né, ela pode associar um a um e responder que não, aqui não tem mais, os dois têm a mesma coisa, né? Ela ainda não vai saber dizer, olha, tem 7 ali em cima e tem 7 ali embaixo, porque se ela souber, então aqui não faz sentido fazer atividades que envolvam isso, né? Mas a gente pode perguntar onde tem mais, onde tem menos, né? Então, de uma forma mais estimativa. Isso não tem problema de fazer, a gente pode fazer isso. E a ideia aqui é justamente isso, né? É tirar uma possível ideia inicial de que tem mais onde a disposição física está mais, onde os objetos estão mais afastados. Não, tem mais, a gente tem que fazer associando um a um. Se não sobrar e não faltar, né? Então é porque tem a mesma quantidade. Onde sobrar tem mais, onde faltar tem menos. Então essas noções iniciais é que a gente precisa desenvolver na criança aqui. É isso, até mais.